Armando Mercadante, entrevista. Hoje vamos realizar a segunda entrevista do especial Setembro Amarelo, prevenção contra o suicídio. Para falar a respeito, vamos entrevistar a psicóloga Rayana Brito. Qual é a influência da sociedade, papel no suicídio? Bem, a sociedade é muito importante, né, no comportamento de qualquer pessoa e principalmente no comportamento suicida. A gente olha para os comportamentos, a avaliação, inclusive a maneira de estudarmos o suicídio, a gente olha a partir das perspectivas biológicas, psicológicas, sociais e econômicas. Quer dizer que a cultura ela influencia muito. De fato, assim, a forma como as pessoas se tratam, se relacionam, inclusive relaciona com o comportamento suicida, em relação a tanto a tentativas quanto quem morre por suicídio. O desejo. Exato. Tanto o desejo quanto quem comete. Então, quando uma pessoa morre, o que é falado sobre isso, o que é ensinado e perpassado para crianças, adolescentes, para adultos, para idosos também. Então, a sociedade ela traz conhecimento, regra, conselhos que influenciam diretamente os estados das pessoas sentirem, sofrerem. A frustração, isso vai influenciar muito? Influencia, mas não necessariamente é determinante. Né? Frustração todos os seres humanos passam. Em menor ou menor grau nós temos é necessário lidar com frustrações durante a vida, né? Mas isso não necessariamente quem tem frustrações vai pensar ou tentar o suicídio. Agora, como solução, teria como reprogramar essa pessoa que optou por um caminho errado, vamos colocar assim, que a família ou a sociedade impôs que ela seguisse e escolheu um outro caminho para que possa ser feliz? Pois é, Armando, isso é uma questão bem importante você falar, porque hoje a gente tem um tabu muito grande, né? Que bom que estamos aqui falando sobre isso. A campanha Setembro Amarelo está aqui para isso, né? Porque a nossa população precisa falar mais sobre, falar e saber como tratar esse tipo de relato, desejo, vontade, né? Pensamentos sobre a própria morte. A gente precisa falar sobre isso, né? Quanto mais a gente se cala, quanto mais a gente só fica em termos a gente fala sobre privados, né? Pensamentos, ruminações, isso gera cada vez mais um isolamento social e uma inabilidade da sociedade para lidar com esse fenômeno. Então é fundamental que a família dê liberdade e tenha diálogo desde criança. Sim, mas aí não pensando, né, e aí existem mitos sobre o suicídio, sobre morte. Falar sobre suicídio ou falar sobre qualquer tema é pensar que isso vai incentivar. Isso de fato é um mito, né? Isso não procede, não é um incentivo. Né? A gente precisa, inclusive, saber orientar que se eu não tenho capacidade para falar sobre isso, então minimamente tem uma equipe de profissionais que fazem isso. O CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, ele fica disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana, para pessoas que estão em sofrimento intenso, não precisa necessariamente estar pensando no suicídio. Você tocou num ponto da questão cultural. Como a família ela pode ajudar no caso?
Então, não só a família, mas qualquer instituição da sociedade que a gente esteja falando, escolas, ambientes de trabalho, centros religiosos, inclusive a família, a gente precisa pensar em um preparo de acolhimento e como lidar com as pessoas que chegam pedindo ajuda. Então, a campanha Setembro Amarelo, ela é uma campanha que solicita, né, que alerta as pessoas a pedirem ajuda. Então, nada disso faz sentido se a gente não tiver um preparo da sociedade para receber e saber o que fazer com essas solicitações de ajuda. Então, a gente precisa pensar em profissionais cada vez mais preparados, especializados, para saber lidar com isso. Os hospitais, como que os prontos-socorros estão preparados para lidar com um atendimento de emergência de uma pessoa que tentou um suicídio e não o fez, né? Até os próprios psicólogos das redes, né, de hospitais, eles precisam saber lidar com isso. Sem dúvida. Aqui no Brasil nós temos um pesquisador referência na área ele é especialista em suicídio e comportamento suicida, é o Thiago Zortia. Ele é pesquisador na Universidade de Glasgow, no Reino Unido. Ele veio ao Brasil ano passado para dar um curso, ministrar um curso aqui no Brasil. Então a gente precisa se fundamentar em pesquisa, em conhecimento de ponta para ajudar as pessoas, né? A sociedade carece muito. Quanto mais esse assunto se torna tabu e a gente não fala, não pesquisa, não estuda sobre ele, aí ele vai continuar matando cada vez. Vai ser um motivo principal. Vai contaminando, não é uma doença. Não necessariamente uma doença, né? Assim, existem dois profissionais, duas áreas que estudam muito o suicídio. A medicina, na área da psiquiatria, e a psicologia. O comportamento suicida, ele está relacionado não somente a uma doença, a um transtorno mental, mas existem alguns transtornos mentais que favorecem, aumentam o risco do comportamento suicida. A depressão, o transtorno bipolar, esquizofrenia e o transtorno de personalidade borderline. Baseado no que você falou, pensar em suicídio e ter um impulso, querer executar, isso é normal? Vamos dividir aí, né? Porque uma coisa é pensar sobre a própria morte e pensar em tirar a própria vida. Outra coisa é o executar. Executar é o ter o comportamento suicida. Né? Então, em alguma medida, os seres humanos, a gente pensa, imagina, fantasia como é a vida, sem a nossa presença, e se o problema estaria resolvido. Então, se a gente coloca um peso nisso como uma solução para os problemas, né, ou para a dor, para a condição emocional que a gente está tendo nesse momento, isso pode vir a ser um comportamento suicida, que é de fato a tentativa de tirar a própria vida. Então seria um gatilho, primeira pessoa pensa, né, seria normal qualquer pessoa pensar sobre o suicídio e depois tentar executar? Porque não necessariamente quem cometeu o suicídio tem algum transtorno mental, né? Então isso é também um mito, né? Existem pessoas que não conseguem, não veem saída naquele sofrimento, tanto que a gente fala sobre a tentativa de acabar com a dor, acabar com aquele sofrimento, não necessariamente tirar a própria vida. Eu quero fazer mal a mim mesmo, não necessariamente é isso. Então a dor está tão grande que tentar tirar a minha própria vida acaba sendo mais importante, pesa menos do que o sofrimento intenso que eu estou tendo agora. Então, como você estava me perguntando, o impulso naquela situação, naquele momento eu não acho uma solução. A solução é planejar e acabar com a minha vida. Então não necessariamente
a pessoa está em depressão. Não necessariamente a pessoa está Pode ser em algum momento, alguma notícia que recebeu isso, e ela não soube lidar. Exatamente. Então, isso pode ser com qualquer pessoa mesmo. Né? Exatamente. E é uma coisa realmente que tem que ser trabalhada desde das escolas, né? Porque esse gatilho, aprender a lidar com isso é muito difícil. É porque, na verdade, a pessoa entra num sofrimento tão profundo que eu só encontro uma solução. Então, por isso que pode ser circunstancial também. É naquela circunstância de vida, naquele momento eu encontro essa solução. Existem também casos das pessoas planejarem, né? E aí vai depender. Por isso que o comportamento suicida ele é complexo. Não tem como a gente bater o martelo falando do que leva. Então, se isso, então aquilo. Não é rígido, né? O comportamento suicida, o sofrimento humano, ele é complexo demais. A expectativa do próprio indivíduo e da sociedade em cima, sobre esse indivíduo, pode levar ao suicídio. Por exemplo, quando eu falo expectativa, de não conseguir realizar, se frustrar em qualquer área, ou num trabalho, ou num estudo. Sim, é interessante essa sua pergunta, porque a gente vive numa sociedade pautada no ser feliz, no ter sucesso, no ter uma vida plena e que não tenha problemas, né? Então a gente precisa falar sobre meios, maneiras de encontrar soluções, mesmo diante de alguma frustração ou alguma não atingir alguma expectativa, alguma meta de vida, né? Então são habilidades que a gente vai aprendendo ao longo da vida a lidar com a frustração e a não ser o 100% pleno, estar 100% feliz, né? Isso também é um mito. Então, se eu não estou 100%, então essa vida não serve mais, eu não estou mais conseguindo chegar nesse nível que a sociedade tanto cobra, né? As redes sociais, a tecnologia, o quanto que exige o se apresentar sempre bem. E a gente sabe, né, que em se tratar, enquanto há vida, existe algum sofrimento. Então, saber lidar, inclusive, com dores, sofrimentos e emoções que podem ser desagradáveis, a gente precisa saber lidar com isso. Pautado nessa agenda que a sociedade coloca, o cronograma desde o nascimento, nós estamos vivendo numa era do espetáculo. Das redes sociais, Instagram, todo mundo perfeito, todo mundo bonito, sem nenhum problema. Essa programação para que o indivíduo cometa um suicídio baseia-se também na questão do espetáculo, de querer aparecer? Isso pode estar relacionado? Pode, é um fenômeno social, né? Então, as redes sociais, a forma de se apresentar para a comunidade, para a sociedade, existe aí uma falta de equivalência, né, do que é a minha vida real e o que é a minha vida na internet. Isso acaba estimulando, então. Porque a gente acaba vendo o quanto a minha vida está inadequada em relação a o que está sendo colocado. Então existem comparações, existem competições, então são processos que cada vez mais eu me sinto inadequada ou inadequado. Esse no mundo real. Isso. Então eu estou com uma insatisfação. Que não corresponde com a foto que ele coloca no Facebook, no Instagram. Nem ele, nem ninguém. Nem ninguém. Né? É difícil a gente postar uma foto que hoje eu estou sem maquiagem, né, e mostrar alguma dor, algum sofrimento. E aí o que é complicado, né? Porque mesmo quando coloca, é em função de
algumas curtidas, de ter mais curtidas, de ter likes, de ter, enfim, e assim. Isso vira uma disputa. Isso. Não só uma disputa, acaba sendo equivalente a o quanto mais curtidas eu tenho, quanto mais, né, coraçõezinhos eu tenho, mais eu sou importante, mais eu sou aceito. Então hoje a gente precisa trabalhar a nossa sociedade em termos de como que eu estou sabendo acolher essa pessoa fora de redes sociais. Então o falar sobre suicídio, falar sobre dor e sofrimento, isso é fundamental. Você tocou várias vezes em dados, estatísticas a respeito do suicídio. Quais são os dados, qual é a realidade? Há uma crescente no Brasil e no mundo? Sim, isso é muito triste estar aqui para falar sobre isso, né? Mas a gente precisa olhar para esse comportamento, né? A cada 40 segundos, isso é um dado da OMS de 2014, a cada 40 segundos uma pessoa se mata no mundo. Aqui a gente está falando de morte, não tentativa. Tentativa é muito maior o número. As mortes por suicídio são muito maiores do que guerras que já aconteceram, juntas com violências interpessoais. Então, se a gente juntar o número dessas mortes por ano, muito menor do que a morte pelo suicídio. É alarmante. É alarmante. Quanto a tabu, preconceitos, ainda existe muito relacionado ao suicídio? Existe muito preconceito e muito tabu em relação ao tema do suicídio e do comportamento suicida. Então a gente precisa cada vez mais estudar sobre esse tema e começar a investigar quais são os fatores de risco e os fatores que são de proteção suicida. No caso do governo, através de políticas públicas. Sim, inclusive cuidar dos profissionais que cuidam, né? Os profissionais da área de saúde são os profissionais que mais cometem suicídio atualmente. A gente precisa olhar para esse dado. E outra questão é em relação à informação. A gente precisa buscar informação pautada em pesquisa e pautado em conhecimento. Existe, por exemplo, dias, feriados, lugares que as pessoas procuram tentar o suicídio, eles são maiores? Sim. Estatisticamente, a segunda-feira é o dia em que as pessoas mais cometem suicídio. Quando segunda-feira é feriado, o dia posterior, que é terça-feira, o número do suicídio aumenta. Então, a gente estuda cada vez mais a relação das pessoas com o trabalho e que práticas elas fazem na segunda ou na terça-feira depois do feriado. Falar realmente é o melhor remédio. Sim. E nós vemos que a maioria dos adolescentes, os jovens, não sabem lidar com a questão amorosa, com a perda do relacionamento. Qual seria o melhor caminho? A pessoa apaixonada recebe um não, um término de um relacionamento, como ela consegue desligar a outra pessoa, mudar, vamos dizer, mudar de sintonia, de canal? Tem como fazer isso? Não seríamos humanos, né? Seríamos máquinas, teríamos que programar. Não vamos mais nessa estação ou nesse programa, vamos para outro e aí muda tudo. E essa programação, de fato, não existe, né? É um tabu. A gente precisa lembrar que quanto mais o tempo passa, a gente vai sabendo e tendo outras habilidades para lidar com frustrações, né? Lógico que as primeiras experiências de frustração amorosa podem pesar mais, dependendo da história de vida, do que o ser humano, do que aquela pessoa aprendeu ao longo da vida, né? Mas a gente precisa lembrar que se a gente está em um sofrimento, que a gente não sabe o que fazer, a gente precisa pedir ajuda, né? No caso de adolescentes, de crianças, a gente precisa criar contextos, criar ocasiões, né? Principalmente na família, escolas também, para que esse jovem, para que essa criança se comunique, fale o que está acontecendo, o que está fazendo sofrer. E é independente do assunto,
né? As relações amorosas, de fato, é um tema muito recorrente em relação ao sofrimento humano, mas a gente precisa encontrar outros caminhos, e aí, infelizmente, encontrar outros caminhos envolve um treino, né, de habilidade. Não é simples, não é, o comportamento humano é complexo demais para a gente mudar a estação, reprogramar rapidamente isso. E aí volta mais uma vez para o mito de que a gente vai ter uma felicidade, uma plenitude. No caso de uma paixão, a perda para conseguir se apaixonar novamente, isso não vai ser do dia para a noite. Não, é uma construção, é um processo. Agora no caso das crianças, elas também pensam no suicídio? Sim, esse é um dos mitos, né? É um dos mitos sobre o comportamento suicida. Achar que crianças, né, adolescentes também, mas principalmente crianças, nunca pensam na sua própria morte. Tudo isso vai depender de uma série de fatores, como a gente tinha falado, né? Biopsicossociais, econômicas também, em relação a história de vida, ao ambiente que essa criança também está inserida. Então, pais, por exemplo, com transtornos emocionais também causam uma vulnerabilidade muito grande nas crianças. Então, a gente pode relacionar a isso, né? Agora, as crianças, de fato, é um mito pensar que crianças não pensam, não desejam morrer. E principalmente não só a questão do pensar, né? Chegar a ter a capacidade de executar. Sim. Elas são capazes disso também. As crianças também. Agora, caso uma família, a escola, alguma instituição queira procurar ajuda, né? Um indivíduo que esteja passando por problema, você falou a respeito do CVV. O que é e como procurar? Tem algum custo? Qual que seria o procedimento? O CVV é o Centro de Valorização à Vida, em que existem pessoas disponíveis 24 horas por dia, todos os dias da semana, via telefone pelo número 188, por e-mail e por chat pelo site. Além do CVV, também existem outros profissionais, como psicólogos e psiquiatras, que podem auxiliar em algum momento difícil, de intenso sofrimento. Agora, psicólogo, psiquiatra, quando a pessoa está com algum problema, quem que ele tem que procurar? Qual a diferença? Inicialmente é orientado que se procure um psicólogo, né? O psicólogo é formado em psicologia e que acontece, a psicologia clínica, existe um atendimento ambulatorial, a psicoterapia, né? O psiquiatra é um profissional formado em medicina com a especialização em psiquiatria e ele é apto para passar medicações. Então, nem todo caso de sofrimento emocional é necessário tomar medicamento. Então, caso o psicólogo detecte que há algum distúrbio, vai ser encaminhado então para um psiquiatra. Distúrbio mental? Não necessariamente é um distúrbio mental, né? Em algum momento, se for verificada a necessidade de uma ajuda medicamentosa ou, né, uma avaliação psiquiátrica, o psicólogo pode fazer um encaminhamento. Muitas vezes os profissionais eles trabalham em parceria, né? Não existe uma competição entre um profissional e outro. Cada um tem a sua função no tratamento e no auxílio, na ajuda do sofrimento humano. É um trabalho de parceria que um vai ajudar o outro. Exato. A melhorar a vida de alguém, né? Exato. E se você quiser saber mais a respeito desse assunto, ou ter orientação com a psicóloga Rayana Brito, as informações estarão na descrição do vídeo. Lembrando que inscreva-se no canal, deixe seu like. Não esqueça de ativar o sininho para receber os próximos vídeos. Obrigado pela entrevista. Obrigada a você. Sucesso em sua caminhada. Para você também. Obrigado. Armando Mercadante, entrevista.